O título do tema que você vai assistir agora é Veio para Servir. E nós vamos recapitular a vida de George W. Carver, que foi verdadeiramente um homem de ferro. Assim como estão ali aqueles vergalhões ao lado, ilustram a realidade que foi a vida deste homem. É algo impressionante conhecer alguns detalhes. Para início, eu faço referência ao texto que está em Mateus capítulo 20, verso 28. Lá diz, porque o Filho do Homem é uma referência a Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está falando de Jesus. Ele sim foi o modelo perfeito, o exemplo perfeito de alguém que doou-se, de alguém que doou a própria vida para a salvação de outro, para outra pessoa. Jesus morreu por você. Agora, para ilustrar esse sentimento de humildade e dedicação, eu quero lhe fazer o convite para olharmos a vida daquele homem, George Carver. E eu inicio aqui uma palestra em que a biografia desse homem trará para nós grandes lições de vida. Veja, Moses Carver, o dono da fazenda, tudo começou aqui. Esse homem não concordava com a escravidão. É uma época em que a lei da escravatura era vigente nos Estados Unidos, mas esse homem, ele, embora não concordasse com a escravidão, viu a sua esposa já bem adoentada, já estava em idade avançada, então ele comprou uma escrava para ser empregada na sua casa, trabalhar com a sua esposa, mas ele sempre a tratou como alguém da família, com muito respeito. Em uma ocasião, homens traficantes de escravos entraram na sua fazenda, o ameaçaram e queriam que ele entregasse os escravos, mas ele se recusou a fazer isso. Eles gritaram, onde estão os seus negros? E o amarraram numa árvore pelos braços, tiraram o sapato, puseram brasa na sola dos seus pés, o queimaram, o torturaram, mas ele não contou. Ele não queria que eles descobrissem que Mary estava no porão, porém ela fez algum barulho lá. Ela estava com muito medo. Ela estava com crianças, com seus filhos, e eles perceberam, foram até o porão e eles a roubaram. Levaram Mary, ano 1862, com seus 2 filhos, uma filha adolescente e um bebê. Isso foi algo trágico para ele. Ele contratou algumas pessoas, alguns homens que moravam naquela cidade, para irem atrás, tentar comprar de volta daqueles ladrões. E esses homens não conseguiram chegar, porque os bandidos passaram a fronteira do estado e foram até o local onde era feito o tráfico de escravos. Mas eles jogaram no caminho um embrulho. E eles encontraram no caminho o George. Era um bebezinho. Estava na estrada, apenas um pacotinho de gente, como eles falavam. Parecia um passarinho fraco. Deram-lhe o nome de George, o bebê. E como a fazenda era do Sr. Carver, chamavam de George dos Carvers. Ele cresceu ali. Nesse tempo, houve a libertação dos escravos. Mas tudo parecia igual. O sofrimento era muito grande. Quase nada mudou. Ali, naquela fazenda, o menino, o bebê, agora um jovenzinho, ele aprendeu a fiar linho, porque ele ficava com a senhora esposa do Sr. Mose, a Susan. Ele aprendeu a fazer tricô com ela. Ele aprendeu a curtir couro, cuidar de uma roseira, e ele também amava ir ao bosque. Ele até dizia assim que uma criança precisa de terra. Ele adoeceu muitas vezes, como um bebê fraco que era, pegou doenças contagiosas diversas ocasiões, mas por um milagre ele sobreviveu. Por um milagre ele manteve a vida. Um dia ele chegou para o Sr. Mose e disse, eu quero estudar. Ele era gago. Ele falou gaguejando, eu quero estudar. E o Sr. Moses disse, não são aceitos os negros nas escolas, filho. George correu para o mato, chorou por horas, mas a dona Susan foi lá para consolá-lo. Ela era sua madrasta e ela ensinou George as letras. Até que ele ficou sabendo, de um dia, ele soube que havia uma escola que aceitava negros. Ficava em Neuso, uma escola muito simples, era só uma sala de aula.
Ele foi para lá, saiu cedo, foi para Neos aos 14 anos de idade. Dali para frente ele não voltou mais a morar naquela fazenda do Sr. Carver. E o George, ele chegou às 5 da manhã na escola e a professora perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu quero duas coisas. Eu quero saber se eu posso mudar a cor da flor mexendo na semente. E eu quero saber como é que se forma o granito de gelo. A professora disse: menino, aqui eu não sei isso, eu não vou poder te responder, mas eu acredito que você vai descobrir um dia, continue pesquisando e então ajude o nosso povo. Ela o adotou ali provisoriamente e George foi para a casa dessa professora que ensinou a religião para ele, ensinou ele a ter fé em Deus. Seguindo um pouco mais, aos 15 anos, quando ele já tinha lido todos os poucos livros que aquela biblioteca da escola tinha, ele aprendeu tudo que podia com aquela professora, que era uma mulher bem simples, então ele saiu para Fort Scott. Aos 15 anos de idade, no ano seguinte, ele queria algum lugar que pudesse ensinar mais coisas para ele. Mas quando ele chegou nessa cidade, em Fort Scott, aconteceu algo trágico. Os homens, à noite, pegaram um negro e o tacaram numa fogueira na praça. George assistiu tudo e ele ficou traumatizado. Ele fugiu dessa cidade. Ele nunca mais voltou ali em Fort Scott, mas ele ficou traumatizado com isso. Ele acordava antes do amanhecer, foi para o mato e lá ele pintava quadros. Tudo que ele desejava era ler, era aprender, mas ele ficou afastado da cidade. E quando ele fez 19 anos de idade, ele tornou-se um presbiteriano, porque ele encontrou um casal de negros que o adotou, que o receberam em sua casa, lá em Minneapolis. Foi onde ele pôde fazer o ensino médio. E como havia outra criança com o nome de George Carver, puseram um W no meio para distinguir. O dele, para correspondência ou as notas, não confundirem com outro aluno, se chamava George W. Carver. E ele iniciou então o ensino médio em Minneapolis. Agora, quando ele fez 24 anos, ele quis estudar numa universidade. Então ele escreveu para a Universidade do Kansas, eles o aceitaram, viram o seu bonito histórico escolar, mas ao chegar lá, o reverendo Duncan viu, né, que ele era negro e disse: você não pode estudar aqui, você não me falou que era negro. E ele disse: o senhor não perguntou? Eles tinham trocado somente cartas. Então cancelou a sua matrícula e George desanimou novamente e foi trabalhar na agricultura. E ficou na roça, que era algo que ele gostava muito. Aos 29 anos de idade, ele retomou a consciência, vendeu a sua plantação e foi para a Universidade Simpson. Ele soube dessa universidade porque espalhou notícia que ela estava aceitando negros. Ela tinha sido fundada por um amigo do ex-presidente Abraham Lincoln. E esse homem, ele aceitou, incentivou a que a escola aceitasse negros. George foi nessa escola e cursou educação artística. E quando a professora levou um mês para devolver um quadro que ele pintou, ela perguntou: o que você pintou aqui? E ele disse: eu fiz um enxerto. O que é isso, enxerto? E lá, na linguagem dos Estados Unidos, né, ele perguntou, ele explicou o que tinha de cultura naquela época sobre o assunto. Ele falou: eu coloco uma planta na outra e ela cresce e com isso muda o fruto. Era o que ele queria, mudar a cor, a planta. Então ela ficou impressionada. Ela falou: e o que você quer como profissão de vida? Ele falou: eu quero ser um pintor, um artista. E ela disse: George, eu te convido a mudar de carreira. Seja um agrônomo. E ela escreveu para uma outra universidade, fez muitas indicações, conseguiu várias indicações de outros professores para que ele fosse aceito na universidade, na escola, na faculdade de agronomia. George foi para lá, eles o aceitaram com uma condição: ele não podia comer no porão. Então, ele não podia comer no refeitório, ele tinha que comer no porão. E ele concordou, ele queria estudar. Na hora da comida, todos iam para o refeitório, ele saía da aula, ia para o porão e lá no porão levava a marmita dele.
A professora que o convidou, ela era uma mulher de renome, conhecida, ela foi lá visitá-lo. E na hora do almoço ela desceu no porão e o diretor ficou sabendo, correu até o porão e disse para a senhora: a senhora é uma dama, se a senhora comer aqui no porão vai criar uma repercussão negativa para a minha escola. Coma lá no refeitório. E ela disse: eu vou comer onde meu amigo está comendo. E a escola abriu uma exceção nesse dia, para que George fosse comer no refeitório, porque a professora estava ali e eles queriam que ela comesse no refeitório. E quando George chegou, ele inventou uma brincadeira logo de início. Ele disse: nós estamos estudando agronomia, sabemos o nome científico das plantas, não vamos pedir pelo nome popular. Então, se alguém quisesse pão, pedia trutru com vulgare, tritri com vulgare. Se alguém quisesse batata, pedia solanum tuberoso. Se alguém quisesse açúcar, pedia C12, H22O11, o nome científico das coisas. Essa brincadeira existe nessa escola até hoje. E George estudou ali tudo que a escola oferecia. Ele fez o curso de botânica, depois ele terminou o curso de arte que ele gostava, fez também o curso de matemática, estudou química, zoologia, bacteriologia, entomologia, micologia e todos os cursos que a escola oferecia. E então, quando ele se formou de ter estudado um curso após o outro, ele entrou com um pedido aos 35 anos de idade para ser professor e foi recusado. Aceitaram apenas dar para ele o cargo de auxiliar de classe. George aceitou, cuidou do laboratório de cogumelos e ele desenvolveu 20.000 espécies diferentes de cogumelos. Finalmente, ele foi aceito como professor e ele se tornou o primeiro professor negro dos Estados Unidos. Nesse momento, George recebeu uma carta do Sr. Booker, que era o líder dos negros no Alabama, e a carta dizia o seguinte: George, não posso prometer dinheiro para você, nem posição nem fama. As duas primeiras, que é dinheiro e posição, você já está tendo. E logo, pelo local que ocupa, logo conseguirá fama, dizia a carta. Mas peço que desista de todas essas coisas. No lugar delas ofereço trabalho muito árduo, a tarefa de erguer um povo da degradação para o nível humano pleno. Que carta! Agora que George tinha sido respeitado, agora que ele conseguiu um cargo, agora que ele conseguiu uma posição, agora que George estava numa situação melhor, mas ele rapidamente decidiu, desistiu de tudo que ele tinha da sua carreira e foi lá, aceitou o convite do Sr. Booker, foi para o Alabama. Não tinha laboratório aquela escola, não tinha nem sala de aula, havia muitos buracos na sala de aula, era de tábuas, não tinha uma sala de aula adequada, mas ele inventou uma carroça escola. Sabe por quê? Ele percebeu que as pessoas não faziam horta, as pessoas não comiam verdura, lá na escola, logo que ele chegou, estava escrito assim: não pise na grama, era uma plaquinha, mas não tinha nenhuma grama. As pessoas, ele com essa carroça, ele saía nas fazendas da vizinhança e ele comia um tomate. E as pessoas achavam que o tomate era veneno. Então, quando ele comia tomate, rodeava de gente para ver ele morrer. E ele dizia: não morri, vocês podem comer tomate também. Então, ele ensinou a plantar outras coisas. E eles só plantavam algodão. Havia uma monocultura e ele queria que evitassem a monocultura. Eles plantavam algodão nos vasos, eles plantavam algodão no quintal, eles plantavam algodão... Era só o que eles sabiam, eles plantavam algodão, colhiam algodão, mas veio o gorgulho. O gorgulho é uma praga que ataca o algodão. E então, as pessoas estavam indo à falência, não podiam colher, a lavoura caiu a produção, não colhiam o suficiente para se bancar. E George, ele decidiu fazer um almoço com tudo feito de amendoim, para convencê-los a não fazer uma monocultura, fazer outras coisas. E ele cozinhou sopa de amendoim. Ele fez uma imitação de galinha à base de amendoim. Ele fez um creme de amendoim. Ele fez pão de amendoim, fez salada de amendoim, fez sorvete de amendoim, fez bolinhos de amendoim, fez 9 pratos diferentes que usavam amendoim. Chamou os principais donos de terra ali na região, eles comeram e daí ele revelou: tudo que vocês comeram é amendoim. Eles ficaram impressionados. Dá para fazer tudo isso com amendoim? Eles disseram.
Vamos plantar amendoim. E eles plantaram amendoim. Plantaram amendoim por todos os lados. Arrancaram o algodão. Não era o que George estava oferecendo, que trocasse uma monocultura por outra, mas foi o que eles fizeram. Saíram afoitos. Plantaram amendoim nos vasos também, plantaram amendoim no quintal, plantaram amendoim na lavoura, uma monocultura, colheram amendoim, metade do amendoim, venderam, colheram, colocaram nos celeiros, comeram amendoim, estocaram amendoim nas casas, estocaram amendoim em todo lugar. Não havia mais ninguém interessado em comprar amendoim e a metade da lavoura ele estava por colher. Chegaram para George e disseram: George, você é o culpado, aqui vamos à falência agora, porque como vamos pagar os créditos? E George entrou num laboratório, ele fez uma pergunta para Deus: Senhor, por que fizeste o universo? Ele contando, ele disse isso. Perguntei para Deus do universo e Deus falou assim: o universo é muito grande, pergunte algo do seu tamanho. Então ele falou: Senhor, por que fizeste o amendoim? E ele ficou ali no laboratório, desenvolvendo, pesquisando, separando as partículas do amendoim, e ele criou tintas à base de amendoim, corantes feitos à base de amendoim, graxa para sapato feitos à base de amendoim, unguento, sabão, manteiga de amendoim, leite de amendoim, tábua isolante feita de amendoim, um mármore, imitação de mármore feito da casca do amendoim, maionese de amendoim, polidor de metais de amendoim, lubrificantes de amendoim, adesivos de amendoim, shampoo de amendoim e mais 300 outros produtos à base do amendoim. George disse que Deus estava dando aquilo para ele. Até então nós conhecíamos o reino dos minerais, o reino vegetal e o reino animal, e George ele estava apresentando à humanidade o reino dos sintéticos. Veja, trabalhou 46 anos sem pedir um aumento de salário. Ele catalogou 250 ervas medicinais. Ele inventou os desidratados, que facilitavam o transporte dos alimentos para ficar mais compacto, mais leve, alimento desidratado. Ele usava o mesmo terno todos esses anos. Ele só mudava a cor da gravata. Quando ele inventava um novo corante, ele pintava a gravata de outra cor e todo mundo sabia: George inventou um novo corante. Uma empresa mandou um cheque em branco para ele e pediu uma fórmula de corante diferente que não estava ainda sendo distribuída. George, ele devolveu o cheque em branco sem preencher e ele entregou para aquela empresa 536 fórmulas diferentes de corantes. E ele disse: Deus não me cobrou nada e eu também estou dando isso para essas pessoas. George, ele fomentou a indústria ali ao redor para que pudesse ajudar, especialmente os negros, a conseguir formar vagas de emprego e que estavam recém-saídos da escravidão, ter como sobreviver. Edison, o inventor da lâmpada, Thomas Alva Edison, ofereceu a George um salário de $100.000 anuais, que na época era uma fortuna, e ele recusou. E alguém disse: por que você não aceitou esse salário? Você podia ajudar os negros? E George respondeu: se eu aceitasse esse salário, eu ia esquecer os negros. Eu quero ficar aqui com vocês. E George se dedicou naquela escola. Eu quero ir para a conclusão agora. O que realmente tem valor para um cristão? Existe algo que vale mais do que as coisas materiais. Juntar tesouro no céu, cuidar das pessoas, que são as pessoas que vão para o céu. O dinheiro é apenas uma ferramenta. A vida humana tem mais valor. A realização pessoal vale mais do que o dinheiro. Então, o médico, o dentista, vamos dizer assim, ele cobra, um exemplo. Mas ele podia tirar um dia da semana para tratar de dente de crianças que não tem como pagar. E com isso, ele vai perceber que vai sentir olha, eu vou dizer uma coisa aqui que eu uma vez estava visitando, num lugar bem pobre, um senhor cego. Entrei na casa, me receberam, Capão Redondo, a região, e ele totalmente cego. E eu tinha conhecido um Dr. Sage, um oftalmologista, numa consulta. Então eu retornei lá, Avenida Paulista, um homem próspero. Eu falei para ele: Dr. Sage, eu conheci um homem cego, o senhor poderia vê-lo? Ele disse sim. Dr. Sage atendeu gratuitamente, precisava de uma cirurgia, fez a cirurgia gratuitamente, e esse homem voltou a ver.
E quando eu o visitei depois, ele disse assim, eu quero te agradecer, você foi como um anjo da minha vida. Eu falei, não, eu sou apenas uma pessoa. Quem te operou foi o Dr. Sage. E aí eu levei as notícias para o Dr. Sage, o Dr. Sage ouviu outras vezes, ele agradecia muito, o Dr. Sage me dizia, isso me trouxe alegria. Eu sei que muitas coisas trazem alegria à vida dele, mas ele citou como um exemplo de algo que lhe trouxe muita alegria. A realização pessoal vale mais do que o dinheiro. George, ele dava uma classe de ciência e religião às 18 horas. Interessante que era pontual, ele ficava com aquele relógio de bolso aberto olhando o ponteiro dos segundos. Quando o segundo batia, no horário de 18 horas ele começava. Ele não gostava de aproximadamente, ele era muito pontual. 300 pessoas entravam no auditório, ficavam gente às vezes do lado de fora. As pregações eram cheias de ilustrações científicas. Uma vez ele pregou sobre Sodoma e ele providenciou pólvora, explodiu pólvora lá no auditório. Bom, o contexto da época, né, você pode imaginar, e impressionou as pessoas. George recebia 150 cartas por dia. Mahatma Gandhi foi ajudado por ele, porque George ele deu as dietas que Gandhi deveria fazer, o que ele tinha que comer após aquelas dietas, aqueles jejuns prolongados. Henry Ford viu que George não ia sair daquela fazenda, então ele construiu uma fábrica de automóveis do lado da casa do George. E pedia que o George, antes de ir para a aula, 6 da manhã, passasse na fábrica de carros e desse alguma orientação para a melhoria dos automóveis, especialmente por causa do sintético. Você sabe que uma boa parte dos automóveis é feita de produto sintético. Ele recebia solicitações da Rússia, do Japão, da África, da América do Sul. Seu lema, ele sempre dizia assim, eu não quero saber quanto eu vou viver, mas o que eu posso fazer enquanto eu estou vivo. Morreu aos 82 anos de idade. Chamou seu assistente Austin e ele avisou que tinha deixado $33 mil como doação para alunos carentes. Um fundo para alunos pobres. E ele disse, eu quero que o mundo saiba que a cor de um homem não tem nada a ver com o amor que ele tem pelo seu país. 1943. Ele morreu lúcido, lendo a Bíblia até o último dia da sua vida. George W. Carver. Esse W posteriormente passou a ser Washington. George Washington Carver, o cientista, que trouxe ao mundo uma grande influência. No seu epitáfio está escrito assim, esse homem poderia ter acrescentado fortuna à fama. A placa ali na sua sepultura tem esse texto. Poderia ter acrescentado fortuna à fama, mas sem se interessar por uma ou pela outra, encontrou sua felicidade e honra em servir ao mundo. Que experiência de vida! George Washington Carver. Uma ilustração de alguém que serve, assim como Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você aceita esse resgate? Você aceita esse trabalho que Jesus fez? Você aceita essa salvação que Ele te oferece? Eu quero lhe fazer um apelo. Você está disposto a seguir o exemplo de Jesus, que foi o exemplo modelo? Assim como George Washington Carver está disposto também a ser útil para o próximo, para a sociedade? Esse é o meu desejo. Que você possa ser muito abençoado, que tenha o suficiente para a sua família e também para compartilhar com outras pessoas. Que você tenha sabedoria para os seus negócios e que também possa compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. Que Deus te ilumine grandemente. Eu quero agora fazer uma oração por você. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de conhecer essa história. Quero lhe pedir que incentive aos jovens a imitar. Nós, seres humanos, somos copistas. Que os jovens possam ter bons modelos para imitar, para copiar. E o modelo principal, que foi Jesus Cristo, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.